Olá pessoal, professor Júlio César aqui de matemática. Hoje a gente vai continuar estudando sólidos geométricos, só que agora o paralelepípedo. Vamos aprender nessa aula a calcular a área e o volume do paralelepípedo. Na aula passada, já vimos como se chama os elementos do cubo. O paralelepípedo nada mais é que um cubo espichado. Então essas aqui são as arestas, continuam sendo as arestas. Aonde as arestas se encontram são os vértices. E a região aqui, entre as arestas, é a face, São as faces do paralelepípedo. Então, assim, nada muda em relação ao cubo. Continua com o mesmo tanto de face, arestas e face. Face, arestas e vértices. Diferente do cubo, em que todas as arestas tinham o mesmo tamanho, aqui não. Aqui, se esta aresta mede A, por exemplo, tem uma medida A qualquer, aqui a medida dela já é diferente, pode ser um B. E aqui a altura também pode ser diferente, um C. Então, no paralelepípedo, comprimento, largura e altura podem ser medidas diferentes. Para calcular a área total do paralelepípedo, vamos chegar à dedução de uma fórmulazinha aqui, tá? Então, vamos calcular primeiramente a área total, depois a gente calcula o volume. Então, a gente vai chamar por AT, assim, ó, de área total. Por que área total? Porque a gente vai calcular a área de todas as faces. Bom, observe o seguinte. Essa face aqui da frente é um retângulo, Vou rabiscar aqui, mas depois eu vou apagar esse rabisco. Então, temos essa face aqui da frente, ela é um retângulo. Para calcular a área desse retângulo, basta saber comprimento vezes a largura desse retângulo. O comprimento é A e a largura dele aqui é a mesma que a altura, Então, que é C. Então, a área desse retângulo é A vezes C. Essa medida vezes essa. Muito bem. Para calcular a área dessa face aqui, que também é um retângulo, é a mesma coisa, é comprimento vezes largura. Então, a área dessa face é B vezes C. E para calcular a área do piso, no caso aqui esse chão, só que eu vou passar aqui para cima, essa medida é A e a largura aqui é B. Ó. Então, essa região de cima é A vezes B. Então tá aí a área de cada face, das três faces, essa da frente, essa do lado direito e a de cima. Então como é que vai ficar a área total dessa figura? Eu vou colocar aqui 2 vezes e abrir parênteses. Por que 2 vezes? Porque essa face aqui, ó, tem duas dela. Tem essa aqui da frente e a lá de trás. Essa face aqui tem duas, essa aqui da frente e essa aqui do lado. E essa face aqui também tem duas, essa de cima e o chão aqui, o fundo, a de baixo. Então, por isso que eu já coloco esse 2, porque eu vou dobrar todas as áreas. Então, vai ser 2 vezes a área da frente, que é A vezes C, mais a área lateral, que é B vezes C, mais a área de cima, que é A vezes B. Pronto. Com essa formulazinha aqui, a gente tem a área total do paralelepípedo. Essa é a fórmula. Bem simples. E para calcular o volume dessa fórmula, vou colocar de azul aqui mesmo, para calcular o volume é mais fácil ainda.
Para calcular o volume do paralelepípedo, basta multiplicar as três medidas, comprimento vezes largura vezes altura. Então, você vai fazer A vezes B vezes C. Olha o tanto que é fácil calcular o volume, hein? Certo, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo de como a gente vai calcular a área total desse paralelepípedo aqui e seu volume. Então, primeiro vamos começar com a área total. Se a gente lembrar da regrinha, a gente coloca duas vezes, sempre coloca esse duas vezes, né? Porque lembra, as faces são repetidas de duas em duas. E aí você nem precisa de fórmula. Por que não? Porque você vai fazer o seguinte, você vai pegar de 2 em 2 aqui e multiplicar. Você vai pegar o 4 com 1,5, o 4 com o 2 e o 1,5 com 2. Então, você vai fazer três continhas de multiplicação, ó. Lembrando, ó, 3, ó, são três faces que você vai calcular, três continhas, não tem erro. Então, você vai fazer aqui 4 vezes 1,5, mais 4 vezes o 2 e mais 1,5 vezes 2. Multipliquei todo mundo com todo mundo. Ó, esse com esse com esse e esse com esse. Simples, simples, simples. Então, como é que vai ficar a nossa área total aqui agora? Vai ficar 2 vezes 4 vezes 1,5 dá 6, né? Mais 4 vezes 2 dá 8. Mais 1,5 vezes 2 dá 3. Então, o que a gente vai fazer? Vai somar dentro do parênteses primeiro. Então, vai ficar 2 vezes, o 8 mais 6 dá 14, 14 mais 3 dá 17. E 2 vezes 17 dá 34, né? Então, a gente pode dizer que a área total é 34 metros quadrados. Então, aí a gente calculou a área total da bichinha aí. E para calcular o volume, professor? Gente, o volume é tão fácil que eu vou até colocar ele aqui do lado. Ó. Volume, a gente viu que é multiplicar as três medidas. Ué, então, o que eu tenho para multiplicar? O 4 vezes 1,5 vezes 2. Só isso. 4 vezes 1,5 não dá 6. 6 vezes 2 não dá 12. Então, 12 metros cúbicos. Não, gente, fácil demais isso aqui. Então, tá aí. Nosso exercício, nossa atividade vai ser baseada toda em cima disso aqui, tá bom? Então, vamos lá.